Olá, sejam todos bem-vindos. Você é advogado, advogada. Aqui eu vou te ajudar a encontrar o melhor caminho para advogar, atuar e lucrar com a advocacia trabalhista. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos e já fiz mais de 1000 audiências. E no episódio de hoje nós vamos falar por que a Justiça do Trabalho é mais rápida que as outras. E neste vídeo nós vamos abordar por que a Justiça do Trabalho é mais veloz, os números, que afetam isso, a oportunidade que isso traz para você, advogado, advogada, quais as vantagens em relação a essa maior velocidade de atuar na área trabalhista, por que essa velocidade pode fazer você ganhar mais honorários, como que eu explorei e exploro essa velocidade e como que você pode aproveitar isso mesmo sendo iniciante. Por que a Justiça do Trabalho é mais veloz? Por que nós podemos falar mais célere, com propriedade e com segurança a respeito disso? Basicamente, o CNJ trabalha com números, com metas de produtividade em todos os tribunais, em todas as esferas das justiças. A Justiça do Trabalho é sabidamente conhecida que é uma justiça que produz mais. O número de despachos, o número de audiências, o número de sentenças que os magistrados e os trabalhadores, os servidores públicos dessa modalidade, dessa justiça especializada, é muito maior se comparado à justiça comum e à justiça federal, por exemplo. O CNJ já divulgou que, em média, um processo na Justiça do Trabalho demora cerca de 3 anos para atingir, desde a primeira instância até a última instância, o TST, retornar para a vara do trabalho, executar e, enfim, o trabalhador receber o seu crédito trabalhista. Diferente da justiça comum, que leva em torno de 6 anos, 6 anos e meio, desde a primeira instância até ali o STJ, muitas vezes STF, retornar, começar os trâmites de execução e, enfim, terminar o provimento jurisdicional ali. Então, de 3 anos para 6 anos. Agora, se compararmos com a Justiça Federal, meus amigos, Justiça Federal, em média, um processo termina com 8 anos de tramitação. Mais do que o dobro da Justiça do Trabalho. Então, esse número por si só já demonstra pra gente por que ela é mais célere, por que ela é mais rápida. Estamos falando de verbas diferentes. A verba na Justiça do Trabalho é eminentemente alimentar, enquanto nas outras justiças vários outros direitos são questionados, Mas o bem da vida na Justiça do Trabalho é alimento, é alimentar, é comida na mesa do trabalhador e da sua família. Então, é uma Justiça do Trabalho muito mais célere, muito mais produtiva. Isso já é a maior vantagem de se atuar na Justiça do Trabalho, por ser muito mais rápida do que as demais justiças. Como eu mostrei para vocês, é o dobro de duração se compararmos com a Justiça Federal. Então, quais as oportunidades essa celeridade na Justiça do Trabalho traz para quem atua como advogado trabalhista? A gente tem que olhar como um contexto em geral. Ano passado, desde o início da pandemia, nós sabemos também através dos números que a própria Justiça do Trabalho, CNJ, divulgou, o número de ações trabalhistas teve uma queda, em torno aí de 30% a 33%. E os estados que tiveram maior queda dessas ações trabalhistas foi os estados do Nordeste, do Sul e alguns da região Centro-Oeste. Mas o contrário aconteceu também. Houveram estados em que o número de ações trabalhistas distribuídas aumentou. São estados como Acre, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, assim, é um país muito grande, dimensões continentais, e nós temos 24 tribunais regionais do trabalho. Nós estamos falando de 24 regiões em que há Justiça do Trabalho instalada. Então, ora em algumas regiões esse número sobe, ora em outras regiões esse número cai. Mas fato é que hoje, com esse boom passado em mais de um ano de início da pandemia, o número de ações trabalhistas vai subir. Mas por que vai subir, Thaís? Gente, é matemático.
Nós sabemos que o maior número de ações trabalhistas que desaguam na Justiça do Trabalho tem a ver com a rescisão do trabalho, a extinção do contrato de trabalho. E hoje nós estamos falando de um número gigantesco de desempregados, algo em torno de 14 milhões de brasileiros, além do programa emergencial, né, o BEM, de renda emergencial para os trabalhadores. Então, o número de dispensas coletivas, dispensas individuais, aumentou por causa da situação econômica do país. Muitas empresas, né, fecharam, estão com dificuldade de pagar as contas, inadimplentes com contratos civis. Então, o panorama econômico do Brasil é complicado e isso gera deságua em demissões. E as demissões normalmente carregam situações que serão levadas para a Justiça do Trabalho, para discutir verbas rescisórias, aviso prévio, FGTS, 13º, salário proporcional, férias vencidas, além de algumas diferenças salariais com relação à jornada de trabalho, com relação a verbas que deixaram de ser pagas. Então, nós estamos falando de um aumento expressivo em 2021 do número de dispensas. Se aumenta o número de dispensas, aumenta o número de direitos violados. E isso por si só faz com que o trabalhador recorra à Justiça do Trabalho para ver garantido o seu direito de comida na mesa, de diferença salarial, de verba não paga. Então estamos falando de uma fatia de mercado para você, para nós advogados trabalhistas, nesse momento de desemprego. Além disso, existem aí cerca de 86 milhões de brasileiros empregados com contrato de trabalho ativo. Existem os trabalhadores que estão regidos pelo contrato de trabalho intermitente. Então, se as atividades estão paralisadas, esses trabalhadores não são chamados para trabalhar, apesar de estarem registrados na carteira, e aí impossibilitar eles a ter acesso à renda do programa do governo, do BEM. Então, nós estamos falando assim de trabalhadores registrados, mas inativos economicamente, momentaneamente. Então, uma série de questões que nós precisamos avaliar, mas hoje o que eu posso te falar é isso: a oportunidade está relacionada ao número de desempregados, também ao número de empregados e à situação econômica que o país tem vivido. O que a gente pode falar também a respeito desses números é sobre aqueles 5 maiores assuntos com recorrência na Justiça do Trabalho, além dos assuntos relacionados às medidas provisórias recentes, além dos assuntos relacionados à saúde do trabalhador com relação ao Covid-19. Então, a vantagem que eu vejo de atuar nessa área em relação às outras áreas nesse momento é a celeridade da Justiça do Trabalho para resolver os processos. Então, estamos falando de um processo que você vai dar entrada em 2021 e em 2024, se não houver acordo nesse meio tempo, você já vai ter a satisfação jurisdicional, o bem da vida entregue ao seu cliente. Nesse meio tempo, o número de acordos na Justiça do Trabalho também é um número alto. Aproximadamente 30% de acordos são realizados na Justiça do Trabalho. Do número de ações que ingressam repetidamente, 30% você consegue aumentar em relação aos acordos entabulados. Boa tarde para a colega. Por que essa maior velocidade na Justiça do Trabalho pode fazer você ganhar mais honorários de forma mais rápida? Eu acabei de dizer os números, né? Enquanto na Justiça do Trabalho um processo dura em média 3 anos, desde a primeira instância até o TSE provisória, a execução definitiva, na Justiça Comum, em contrapartida, serão 6 anos. Na Justiça Federal, algo em torno de 8 anos. Então, assim, é um tempo muito grande. Nós sabemos que existe um princípio constitucional da durabilidade, da razoável durabilidade do processo. Na Justiça do Trabalho, esse princípio muitas vezes é cumprido, porque se a gente compara 8 anos para 3 anos, são 5 anos que separam uma decisão definitiva da Justiça do Trabalho com uma decisão definitiva da Justiça Federal. E olha que ambas são justiças especializadas, mas o bem da vida protegido é diferente. Na Justiça Federal, muitas vezes, nós estamos falando de crimes federais, estamos falando de direitos postulados contra entes federativos, e na Justiça do Trabalho não, grande parte são de trabalhadores da esfera privada. Tem os empregados públicos, né,
aqueles que, embora seletistas, trabalham em agências públicas do governo, por exemplo, bancos públicos, sociedade de economia mista. Então, a grande diferença é essa. E por que você vai ganhar honorários mais rápidos na Justiça do Trabalho? É uma conta simples. Se desses processos que ingressam todo ano, 30% se resolvem em acordos antes da sentença, seja na audiência inicial ou na audiência una, seja na audiência de instrução, enquanto 70 outros por cento desses números de processos vão para a sentença, desses 70% vão levar 3 anos para definitivamente ter uma decisão que vai entregar o bem da vida, que é a verba alimentar desse trabalhador. A vantagem é muito mais rápido. Então, você cobra a consulta, você recebe os seus honorários de resultado quando você entabula acordo ou quando chega a decisão definitiva. Isso vai gerar em torno aí de 3 anos, entre 2 meses uma audiência inicial e 3 anos. Muito mais rápido se comparado à justiça comum ou à justiça federal. Por esse motivo que você vai conseguir receber honorário de maneira mais rápida. Fazer o capital de giro rodar no seu escritório. Quanto mais trabalhadores você conseguir atender mês a mês, mais essa roda vai girando. E ali, depois que completado ali os 3 meses, os 3 anos do seu primeiro processo, a cada mês você começa a receber honorários de resultado. Além das consultas, além dos honorários iniciais, dependendo da complexidade da causa, além de algum contrato de partido que paga mensalmente o seu escritório, além de um possível contrato de correspondência e outras parcerias. Então, é muito rentável você analisar dessa forma. Por que os advogados, quais os maiores erros que os advogados cometem que os impedem ou os atrasam de aproveitar essa maior velocidade na Justiça do Trabalho? E os que atuam só na advocacia trabalhista, qual erro comete? Então, estamos falando de 2 tipos de trabalhador, de advogado. Aquele advogado que atua em várias frentes de trabalho, então ele tem causas cíveis, causas de família, causas da Justiça Federal, do Juizado da Justiça Federal, alguma causa extrajudicial, por exemplo, um inventário extrajudicial e ações trabalhistas. Qual erro que esse advogado comete? Ele não se especializou, ele não está em uma frente, um nicho só de atuação. Então, ele divide a força de trabalho dele, ele divide a energia produtiva dele. E ele não vai conseguir nem atender um ou outro de maneira, não vou falar competente, mas de maneira focada a ver o resultado, a satisfação que culmina no recebimento dos seus honorários, Nós estamos falando que a verba do trabalhador de caráter alimentar é o bem da vida protegido na Justiça do Trabalho. E o que é a verba de caráter alimentar do advogado? São os honorários advocatícios. Se a gente não receber, a gente não tem como pagar as nossas contas, tanto pessoais quanto do escritório. Então, por isso que é importante você analisar, enxergar esse viés empresarial da sua força de trabalho. Nós não estamos falando que você está vendendo a sua força de trabalho, mas é a sua contraprestação pelo seu trabalho prestado. Então, é muito importante você atuar em um nicho só, ser certeiro, ter o foco. Porque quanto maior o número de trabalhadores você atender, mais outros trabalhadores vão te procurar. É o que a gente chama de member get member. Um cliente traz outro cliente, Uma testemunha do seu processo concreto hoje vai lembrar de você e vai te procurar, principalmente depois que a sentença sair. Então, a importância de você focar em um nicho só. É claro que se você também atua na vara de família, isso aí também vai rodar. Quanto mais você aumentar o seu leque, mais outros clientes das outras áreas irão te procurar. Mas você sozinho, não tem um estagiário, está no início da carreira, não tem um advogado para dividir as responsabilidades técnicas com você. Então, a chance de você se perder é muito grande. E nesse meio tempo, deixar de receber honorários que possam te trazer um maior resultado em pouco tempo, como os da Justiça do Trabalho traz, E falando do advogado que atua só na área trabalhista, qual o erro que ele comete, que ele não tem conseguido receber honorários substanciais para conseguir pagar as contas do escritório e as contas pessoais? Eu acredito que não é pelo olhar técnico, mas pelo olhar estratégico. Porque se você traça a sua estratégia, o seu modelo de negócio e ali começa estrategicamente
cumprir as suas metas de aquisição de novos clientes, de acordos entabulados, de sentenças, se você começa a fazer de forma prática execuções provisórias, não apenas esperando o momento de entrar com a execução definitiva, você pode estar deixando de receber honorários de maneira adequada e mais rápida no seu escritório. Então, a cada novo caso, estude a possibilidade de um acordo, estude a possibilidade de uma execução provisória antes da decisão definitiva, trace novas estratégias junto a esse cliente, um possível acordo extrajudicial, trate o advogado da outra parte como seu colega de trabalho, tenha um relacionamento amistoso, um relacionamento aberto, troque contatos, diga que você está disposto a analisar a eventual possibilidade de acordo e junto com o seu cliente trate a melhor estratégia para a resolução daquele processo em si. E sempre tratando esse processo do seu cliente como o processo do escritório. Não é só mais um, é o processo. É o processo da vida dele, então é o processo dentro do seu escritório. E é assim que você deve tratá-lo. Por que eu, Thaís, explorei e exploro esse benefício da maior velocidade na Justiça do Trabalho? Como que eu enxerguei essa oportunidade atuando como advogada trabalhista? Aqui eu posso falar para vocês que foi quando eu recebi o meu primeiro honorários depois da sentença transitada e julgada. E aí eu entrei com a execução definitiva. E aí, dessa forma, como eu falei com vocês, eu sempre converso com todos os colegas da parte contrária, é uma relação muito amistosa, eu tenho e-mail de todos eles, eu tenho o celular pessoal de todos eles, é uma relação muito boa, muito ética. Claro que tem alguns colegas que fogem a essa regra, mas o feeling da gente, com a experiência que nós vamos adquirindo ao longo dos anos, mostra pra gente quem que é quem, e você sabe como conduzir as situações a partir daquele ponto que você impõe o seu limite. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem colegas que propõem de maneira ilicitamente e sem ética alguma fazer acordo prejudicando o seu cliente. Isso jamais pode ser aceito e você tem que mostrar o seu limite. E as pessoas vão passar a te conhecer dessa forma na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho é um ovo, gente. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem que advoga para reclamante, para empresa, os juízes já sabem. Então, assim, tente ser o mais profissional, o mais ético possível, porque é isso que você passa, é essa imagem que você passa para todo mundo ali, para os atores da Justiça do Trabalho, não só para o seu cliente. E eu percebi, conversando com a advogada da empresa reclamada, que eu já poderia ter ingressado com a execução provisória naqueles mutirões da Semana de Conciliação que a Justiça do Trabalho promove, que é algo em torno de 3 a 4 por ano. Nós já poderíamos ter feito um acordo em cima das verbas incontroversas. Então, me deu aquele estalo. Isso eu tinha aí provavelmente uns 2 anos e meio, 3 anos de escritório aberto. Então, deve ter sido ali por volta de 2013, 2014. E aí eu comecei a estudar cada vez mais a execução, que é muito específica e é diferente das outras áreas. E aí eu percebi que ingressar com a execução provisória é uma estratégia muito ouro para quem advoga na Justiça do Trabalho. É aquela que você nunca deve abrir mão, porque a possibilidade de você fechar um acordo em cima das verbas incontroversas é grande. E isso faz com que você antecipe os seus honorários, antecipe o recebimento do seu cliente e, por consequência, os seus honorários. E o caixa do seu escritório vai se fortalecendo, se pagando ao longo dos meses com esses honorários de valores incontroversos que vão entrando antes do tempo, antes do planejado. Então é muito importante, através da nossa experiência, através daquilo que a gente entende, né, de uma atuação ética, responsável e tração dessas estratégias. É claro que hoje, depois aí de quase 15 anos de formada, eu já tenho todo o meu passo a passo, eu tenho meu checklist, eu tenho a minha forma de trabalhar, mas não precisa de você esperar cometer todos os erros que eu cometi para começar a oferir os seus resultados dentro da advocacia trabalhista. E aí, eu quero terminar perguntando para vocês, como você, advogado ou advogada iniciante, pode aproveitar essa maior velocidade da Justiça do Trabalho atuando como advogado trabalhista?
Então vamos voltar para aqueles números. Estamos falando da pandemia. A pandemia traz um grande contingente de trabalhadores desempregados. As dispensas estão cada vez maiores, né? E aí a gente sabe que as ações na Justiça do Trabalho sempre ou quase sempre versam a respeito das verbas rescisórias. Então eu não estou falando de teses mirabolantes, não estou falando de teses novas, de assuntos complexos, eu estou falando de verbas rescisórias. E aí como que você pode aproveitar essa oportunidade? Fazendo o seu pitch. As pessoas sabem que você faz, as pessoas sabem qual área você atua, as pessoas sabem qual a dor que você resolve, qual o problema, qual o bem da vida protegido você batalha por ele na justiça? Eu tenho quase certeza que não, porque a faculdade não nos ensina a fazer esse pitch, a demonstrar para as pessoas qual que é o problema que a gente resolve. Ela nos forma com uma grande carga técnica, somos todos generalistas quando formamos. Não é errado você seguir como generalista, mas existem essas atribuições, essas características que você adquire depois de se especializar em um nicho específico, que vai fazer que a sua advocacia escale de forma rentável em pouco tempo. Então a gente precisa aproveitar esses números. Na pandemia, infelizmente, estamos vivendo situações de extrema pobreza, problemas sociais muito complexos, desde a educação, saúde, trabalho, né, fontes de renda, relacionamentos pessoais, interpessoais, saúde mental das pessoas, crises familiares, e também estamos falando de comida na mesa. Então, se você hoje recusa um cliente que te procura para cobrar verbas rescisórias, cobrar um seguro-desemprego que ele não auferiu, uma diferença de FGTS que não foi recolhido no último ano em razão da dificuldade que a empresa passou, se você se recusa pensando que os honorários serão pequenos, cerca de R$1.000, R$2.000 na Justiça do Trabalho, você está fechando uma porta para você, uma porta de oportunidade. Porque hoje o que a gente tem é uma grande massa de trabalhadores desempregados que precisam de você para postular esses direitos que lhes são caros na Justiça do Trabalho. Então não recuse essas pequenas oportunidades que o seu olhar às vezes te prega essa peça achando que são pequenas oportunidades. Porque desse cliente, dessa empresa, virão todos os outros. Ah, aquela advogada ali conseguiu receber as minhas verbas, meu FGTS, meu seguro-desemprego, e agora eu já estou recebendo, eu estou conseguindo pagar as minhas contas, procura ela. E aí, com toda essa era digital, com todas essas facilidades que nos obrigaram a resolver tudo de maneira online agora na pandemia, audiência online, o próprio atendimento online, assinatura dos documentos digitais, sustentação oral online, com transmissão ao vivo pelo YouTube, os próprios alvarás de recebimento com QR Code para ser recebido na Justiça do Trabalho sem eu precisar ir ao banco, enfim, todos esses instrumentos que estão facilitando a nossa atuação enquanto advogados na Justiça vão fazer também você elevar a sua advocacia ao nível de rentabilidade. Então enxergue como um potencial, uma nova forma de adentrar nesse mercado de trabalho hoje através da crise. Porque enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenços. E ao mesmo tempo que você atende essa gama de trabalhadores, você também está promovendo justiça social. Você está honrando o seu juramento enquanto advogado. Porque esses trabalhadores precisam de nós para colocar comida na mesa, para pagar a conta de luz, para pagar a creche, às vezes, do filho, para voltar a procurar um emprego, enfim, tem muita coisa envolvida aí por trás de um direito trabalhista negado. E é assim que eu recomendo que vocês enxerguem e atuem nessa área, através de uma advocacia humanizada, traçando a empatia e conectando com a dor desse trabalhador. E aí você vai cada vez mais se aproximando da área. E se é isso que faz o seu coração bater, o seu olho brilhar, se a área trabalhista faz com que você tenha uma motivação maior para continuar advogando, saiba que é um grande mercado para você atuar, principalmente por causa desses números que nós estamos conversando. Os setores hoje que mais estão pagando o benefício do governo
é o que? São serviços, né? São os setores aí que não envolvem atividades essenciais. Por exemplo, a gente sabe que o comércio ficou muito tempo fechado e esses trabalhadores ou foram demitidos ou tiveram um contrato de trabalho suspenso e a diferença está sendo paga pelo governo. Então, analisa tudo isso. Nós temos números e esses números servem para nos direcionar para qual tipo de advocacia você deve focar, para qual tipo de nicho você deve procurar atuar. E isso faz sentido para você? Se fizer todo sentido, conte comigo e vamos aí juntos continuar o nosso caminho na advocacia trabalhista. É isso, pessoal. Um grande abraço, obrigada pela presença de vocês e até a próxima live.